Não é que a extrema-direita inventou o deputado EAD? Por quê? Porque quem liderava a minoria na Câmara era a deputada, também neofascista, Carolina Detoni, de Santa Catarina. Ela abre mão da posição de liderança da minoria e a passa para um deputado federal conhecido como 03, ou seja, o próprio, o Duda Bananinha, Eduardo Bolsonaro. Bananinha no EAD. Pegaram um regimento maluco, um absurdo do Congresso, que o líder de minoria ou maioria poderia estar no exterior, estar fora, e pode votar em sessões remotas e não presenciais. Enfim, deram um jeito do Bananinha manter o cargo, manter o salário e trabalhar contra o Brasil, que é o que ele mais sabe fazer. É impressionante o que aconteceu ontem. Essa é uma parte editorial. A outra parte é a seguinte. Gente boa, reunião do Copom, Conselho de Política Monetária. O PIG morde e assopra. No dia 16 de setembro, com o mundo caindo na PEC da bandidagem e a economia brasileira indo bem, a Globo tira da cartola um dado que é factual. Recorde histórico de inadimplência. De novo, se a gente for lembrar bem, início do governo Lula 3, o ministro Haddad organizou a campanha do desenrola. E houve desenrolar de dívidas. Dívida de MEI, dívida de pequena empresa, dívida de pessoa física. Está todo mundo no prego de novo. Por quê? Porque nós estamos com juros de 15%, amigo. Tem juros de agiota na praça, cara, para favorecer a Faria Lima, ou a Farinha Lima, se a gente preferir. Amanhã a gente vai trazer uma nota que explica que a Farinha Lima tem mais 55 bi ali, ó, numa caixa preta, que ninguém abriu ainda. Hoje tem reunião do Copom, ontem já teve. Vai sair a ata no final do dia. Sabe qual é a tendência? Mesmo com a economia dando pico de recorde o tempo inteiro, manter os 15% de juros. Eu me pergunto para quê? Por quê? Isso não é uma parte do Estado brasileiro que está sequestrado pelos agiotas ou pela agiotagem. E aí, Juan, prepara o dedo, por favor, só terminar aqui a frase. E na noite do 16 de setembro, foi aprovado em 2 turnos a toque de caixa a PEC da bandidagem, que o Congresso da Mamata chama de PEC da blindagem. É o que Humberto Dias falou aqui. A safadeza está grande demais no Congresso. Tudo voltou ao normal. A esquerda denuncia, a direita rouba e vai presa. E quer se blindar com mandato político. Tudo voltou ao normal. Acabou a fase lavajateira, onde a direita fingia que era virtuosa. Não é. Não é. É uma corja, é um bando de corrupto, safado, oligarca, ladrão, bandido. Tá? E o deputado Glauber Braga estaria por ser caçado porque falou o que eu acabei de falar no púlpito, sendo que ele tem imunidade parlamentar, explicou um pouco da PEC da bandidagem. Vamos rodar aí, Juan, só para te entender? Bem didático o que aconteceu? Pergunta número 1. É verdade que essa PEC determina que a última palavra para quem for pego em flagrante delito será da Câmara dos Deputados, em se tratando de um deputado, mesmo em crimes como estupro, homicídio, roubo de dinheiro público? Sim, é verdade. Pergunta número 2. É verdade que a votação para dizer o que fazer com o deputado será secreta? Sim, é verdade. Pergunta número 3. É verdade que pelo artigo 27, parágrafo 1º da Constituição Federal, pode-se ampliar uma interpretação para que essa mesma blindagem seja requerida para deputados estaduais no conjunto das assembleias legislativas no Brasil,
No item que fala especificamente sobre imunidade, olhem, deputados, o que os senhores estão votando. Sim, é verdade. O deputado acabou de dizer ali, sim, eles merecem, né? Os deputados estaduais merecem, então, também ter essa mesma blindagem nas suas imunidades, entre aspas. Quarta pergunta. É verdade que nos casos relativos ao orçamento secreto, nos julgamentos e na investigação que foi determinada pelo ministro Flávio Dino, a Polícia Federal, há expectativa de que os casos sejam parados a partir da aprovação dessa PEC? É verdade. Número 5. É verdade que a extrema-direita diz ser contra a prerrogativa de foro, ou chamado foro privilegiado, como é conhecido popularmente, mas que aqui votaram e querem estender a prerrogativa de foro ou foro privilegiado para os presidentes de partido? É verdade. Inclusive, até pouquíssimo tempo, estavam querendo tirar a prerrogativa de foro de parlamentares e do próprio, daqueles que estão diretamente implicados numa articulação golpista, dizendo que o julgamento deveria ser de primeira instância e não diretamente pelo Supremo Tribunal Federal. Mas hoje, os senhores votam favoravelmente para que presidente e partido tenham prerrogativa de foro. Qual é o discurso que vale? Pergunta número 6. É verdade que a extrema-direita, que diz que não tem bandido de estimação, ou que não quer levar bandido para casa, e normalmente fala com terceiros, levem para casa aqueles que são os bandidos. No caso específico, e aí eu estou falando em situações hipotéticas, eu estou fazendo debate político, naqueles casos em que um deputado for pego em flagrante delito, estuprando uma pessoa ou matando uma pessoa, nesse caso específico, aí o bandido pode ser levado para casa. É verdade que na versão anterior, e aí eu admito, deputado Cajado, que foi modificado no relatório que o senhor apresentou, mas que na que estava circulando até então, a mesma extrema-direita, que até semana passada gritava nos microfones contra a audiência de custódia, contra quem furtou um sabonete, estava propondo que fosse incluído no texto audiência de custódia para os parlamentares que venham a ser pegos em crimes e condenados pelo judiciário ou pegos em flagrante delito. Estava no texto anterior, mudou por muito pouco, por conta de pressão, aí tentaram alterar alguma coisa. Isso tudo é verdade. Então eu posso fazer um debate político tranquilo. Vocês viram que eu utilizei poucos adjetivos. Mas a verdade do que está colocado aqui é gritante. As coisas como são. O texto da lei que foi aprovada ontem, que vai para o Senado, a CCJ do Senado, quem a preside, disse que esse texto não passa de jeito nenhum no Senado. Eu só acredito vendo. Vou encerrar, passar para o Tassi. Tem uma virtude, Tassi, uma vantagem. Eu insisto com isso. Tudo voltou ao seu devido lugar. Esse que vos fala começou a fazer política na década de 80 do século passado. Quando eu comecei na militância secundarista, a esquerda fazia a luta de base, denunciava as instituições constituídas pela nova república, o acórdão que teve para ser da ditadura sem punir militar, torturador nenhum, e nem quem os financiou. E agora voltou tudo ao normal. De certa forma, as posições estão dadas. Agradecer muito ao Brasil Fora da Caverna, o BFC, esse perfil maravilhoso, fez a edição a jato, e ao nosso mago dos controles, o Juan Carvalho, que conseguiu botar esse vídeo em menos de 30 minutos, numa plataforma que às vezes ela é bastante arisca. Tá, eu não tenho culpa de nada, cara. Vocês vão desculpar, a gente monta um roteiro bonitinho, os deputados derrubam o nosso roteiro porque votam a PEC da bandidagem. Todo seu, amigo.